Aí, minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. 22 de julho de 2025 está no ar. O É Pra Valer, o nosso programa de esporte semanal. Mas ao longo do dia você vê aí vários boletins, não é isso, MacGyver? É isso aí, Matoso. Em pinceladas em época de férias é assim. É, tem que ser desse jeito aqui, mas tá dando aquela vazão bacana para o que está acontecendo no esporte, né? É isso mesmo, tá certo? Então, a gente vai tocando aqui a bola no dia a dia, terça-feira, depois de jornadas vitoriosas no final de semana, só o Remo. O Remo que tá certo. Esse Remo tá bom, mas é para dar uma remada mais forte. O Remo tá em câmera lenta, porra. Tá entendendo? Tem que dar uma remada mais forte. Não tá no outro gigante, né, ainda? Não tá. Tá muito assim na base do single skiff. Ah, sério? Falou bonito, né? Eu já cobri regata, rapaz. Então, pois é, vai no dicionário que vai saber o que é assim. 8 gigantes, tá faltando o ritmo do 8 gigantes. Bora dar uma remada mais forte que tá em quinta para chegar nos 4. É verdade. Tá certo? Até porque se der uma bronca ali para 10º, tá rapidinho. Deus o livre. Ô, MacGyver, a gente começa a nossa resenha de hoje, tempo de férias, tá certo? E é essa que é a história do Brasil. No nosso futebol do Pará, final de semana, deixa eu começar logo da notícia. O presidente da Federação Paraense de Futebol consegue trazer recursos específicos para o futebol feminino. Sim. Né? É uma notícia boa, estava até conversando com o Paulo, que também, com parcerias, fazem aí trabalho de marketing digital aqui da Grão Pará. Uhum. Eu passei um conteúdo que o Ricardo Gupou mandou sobre verbas específicas para o futebol feminino. Depois eu vou detalhar um pouco mais, porque da mesma maneira que a história da BET, dos recursos específicos da BET, que eu fiz uma pergunta, mas ainda não tive a resposta, dizer, recursos para quanto é esse recurso, né? É bom a gente saber de valores. E agora, sobre o futebol feminino, a outra pergunta que eu vou fazer, como eu não tenho essa resposta ainda, e a gente está atrás, eu tomara que não seja homem que dirija, né, pô? Pois é. Vale lembrar que Bota a mulher para dirigir, pô. Aqui no Pará nós temos mulheres competentes para dirigir o setor feminino. Nós temos a Abel, mas deve ter outras pessoas, tá certo? Para dirigir os recursos, gerenciar, CEO, essa coisa toda, cara. Não é uma mulher que é psicóloga do Paysandu Esporte Clube? Que está fazendo um trabalho de resgate de mentalidade. É o momento. Não é uma moça, uma mulher que é a psicóloga do Paysandu, que quando o Roger Aguilera deu entrevista lá atrás, com aquela moça Jordana, eu sempre gosto de reconhecer o crédito. Eu só não sei o segundo nome dela, que é o nome... Kronpanzer, né? Nossa, aqui é uma simpatia, Jordana, aliás. Encontrei com ela recentemente lá no dia, quando a Tuna deu de 2-1 no time do Manauara. Ela fez a pergunta e o Roger disse, não temos um profissional aqui. Logo depois alguém disse, tem sim. Aí o Aguilera levou a moça para lá e está lá no trabalho conjunto. Então eu espero que o futebol feminino do Pará não seja dirigido por homem, pô. Não seja dirigido por homem. Bota a mulher, pô. Da mesma maneira que o Paysandu achou a psicóloga, deve ter aí administradoras, gestoras para dirigir esse futebol. Que conhecida do Roger, do menino lá, do Glicpol. Conhecida. Porque se tu for entregar para o macho dirigir, pô. Não vai adiantar nada. É o que eu estava dizendo. E detalhe. Desculpa, não é preconceito. Sim. É porque é o seguinte, cada um no seu quadrado. Um dia desse me convidaram para uma reunião. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Me convidaram para uma reunião, futebol feminino. Aí, composição, 4 pessoas. Não tinha nenhuma mulher, pô. Eu falei, pô. E eu no meio. Como é que é isso? Enfim, passa a bola. Não, vale lembrar que a federação, via CBF, conseguiu recurso para o Castanhal, para a Tuna e também para o Bragantino. Essas são as respostas que o Glicpol vem dando para os seus acusadores. Viu, o meu querido Luiz Omar? Eu gosto do Luiz Omar. Eu gosto do Luiz Omar, mas o Luiz Omar está perdendo feio para o Glicpol nesse... Mas acho que até já parou, né? Tá meio nebuloso a situação, não ficou muito claro, acusações ficaram, aquela coisa pré-eleitoral, mas dizem as más línguas
que tem gente que está recuando para o ano que vem que vem a eleição. Aí é que o pau vai torar na eleição para a Federação Paraibana de Futebol. Até porque o Ricardo Gluckpol é vice-presidente da Sim, mas ele continua compreendendo a FPF e pode continuar. Só que alguns esperavam que fosse o Ricardo Oliveira, que é o seu primeiro vice, ou o Reginaldo Souza, que é o segundo. Ou até o doutor, o que é do jurídico, o André Cavalcante. Aí ele pegou o doutor José Miranda Sobrinho para ser uma espécie de CEO, né? Aí houve isso já... Mas aí a gente não sabe o que pode acontecer. Mas quais são as respostas que o Ricardo Gluckpol vem dando? Recurso para Tuna, recurso para o Castanhal, recurso para o Bragantino. E ele faz isso num momento onde a Amazônia está sendo olhada como foco do mundo, né? Diga-se de passagem. Então a gente não pode dizer que isso aí não tem uma relevância, porque nesse momento, Matoso, acho que o olhar que o mundo está tendo para a Amazônia, o esporte ele consegue receber isso. Mas ele é bom lembrar, independente da Amazônia, ele é vice-presidente da CBF. Perfeito. Tá certo? Faz política bem para isso. Sim, tem que usar a política. É para cá. É por isso que eu não consigo entender quem fala mal da COP30 no Pará. Eu entendo os meus irmãos do Sul, do Sudeste e do Nordeste falar mal. Eu não entendo o Norte falar mal da COP30. Eu quero dizer que nós não recebemos nada da COP30. Não fazemos parte desse aquário da COP30. O que eu quero é o seguinte, que o recurso fique aqui. Agora, o que cabe aos críticos é que deveriam fiscalizar. Quanto vem, em que está sendo aplicado, como está sendo aplicado, se o preço do cimento é esse mesmo, se o preço... É bom ressaltar, isso é uma outra situação. Agora, não dizer que não era para ser aqui, porra. Não, claro, é bom dizer que quando tu diz assim, a gente não faz parte disso, é que a gente não tem um recurso de real aqui na emissora, ou nele, ou particular. Não, a gente está falando aqui... Não, é o que eu disse que eu não faço, a gente não faz parte disso. Nós não estamos nesse aquário que, tá entendendo? Que está lá. Nós somos aqui sobreviventes, estamos na luta, no dia a dia, dependemos do ar, das árvores que mandam derrubar e substituir por árvore que não tem nada a ver com a Amazônia. É outra situação, tá certo? Não respeita a característica do solo, isso aí eu não tenho nada a ver. Eu não fui, né? Enfim. Mas eu quero a COP30 aqui sim. Agora, que os críticos que têm dados, não sei da como para dizer que é contra, tá entendendo? Deveriam fiscalizar, ir mais a fundo. Cadê? Sabe? Como diz o outro, prestamento de conta. Ninguém fala nisso. Fica falando do urubu, fica falando não sei de quê. Tá entendendo? Mais uma hora tocar a ficha. Então, o que eu quero me referir que as respostas do Gluckpol aos seus críticos está sendo isso aí. Recurso para Tuna, Castanhal e Bragança, promessa que vem para o oeste do Pará e sul do Pará. Já veio recurso específico com o negócio das apostas, né? Que é, o Brasil é um grande cassino. Hoje eu me acordei na televisão, mais uma que tem, eu digo, pô, já não tinha... Eu já tinha, entendeu? Quero ver, menina, eu quero ver, agora já tem outro, digo, isso é um cassinão do Brasilzão, lá vem taxação. Mas sim, então como eu ia dizer, não, bicho, acaba virando uma piada, sinceramente. Acaba virando uma piada. Olha, te lembra que tem câmera 1, 2, 3, só fica na minha querendo me entregar, pô, bora. E aí, aí agora veio o recurso específico para o futebol feminino. Então essas vêm sendo as respostas do Gluckpol aos seus críticos. Críticos, continuem criticando para vir mais, né? Bora falar da Tuna, Matoso? Bora. Tuna na Série D, que acabou perdendo para o time do Trem. Não sei se você acompanhou os gols. Vai passar os gols aí na tela para você. A Tuna que teve um lance que foi meio que complicado ali para o Paranhos, Matoso. Eu sei que tem uma opinião formada sobre isso. A minha opinião formada é o seguinte... Você lembra quando o Gerson, do Flamengo, falou sobre pressão, que o jogador sente pressão? Sim, estava lá, inclusive entrevistei-o quando ele falava isso. O Gerson, jogador do Flamengo. Jogador, pois é. Quando ele chegou a dizer que pressão que ele sentia era ver a família dele com fome. A mãe dele sem ter casa para morar. Isso que era pressão. Que jogar no clube do tamanho do Flamengo, com o salário que ele tem, isso não é pressão, é satisfação. Então, quando a gente ouve falar no futebol do Pará que jogador de Remy e Paysandu, 99% de jogadores que vieram de fora, e repito, nada contra quem veio de fora. Os caras que me ajudaram a crescer e desenvolver na minha profissão foram jogadores e técnicos de fora. Tá certo? Eu conheci, aprendi e tal. O que eu me refiro é ao excesso de importação.
a falta de valorização da nossa base. É isso que eu quero me referir. Mas os bons jogadores que vêm de fora, a gente tem mais é que aplaudir, e receber e agregar conhecimento. Mas vamos lá. Esses jogadores, eles chegam aqui com bons contratos, ao que eu sei, recebem em dia, moram muito bem, tá certo? Tem toda a infraestrutura que a realidade do futebol do Pará oferece. Portanto, quando eles vêm para cá, eles não são enganados, porque agora estou vendo que o Natan chegou para substituir o Massadinho. Eu vi hoje o Paulo Cacheado falar, reclamando do clima, pô. Que foi que disse para ele que aqui era o Alasca? Que foi que diz para esses jogadores, deveriam dizer, olha, em Belém faz 40 graus, tem que dizer para eles, porra, a sombra. Para eles não chegarem aqui com esse papo furado e vocês da imprensa ainda dão eco para uma reportagem dessa. Pô. Os jogadores, palavra de honra, é por isso que eu não vou. Eu faço com a torcida e faço no meio da rua. Para no meio da rua, vem cá, o cara tá vestido com a camisa do Remo, do Paysandu, da Tuna, eu pergunto, o que os jogadores já têm? Aí o cara vai, fala mal do clima e ninguém reage, meu amigo. Quando você assinou o contrato, não te disseram que Belém faz 35 graus, que nós estamos no verão? É por isso que tem jornalista que quando fala mal das mulheres aqui, fica mordido. Fala. Claro, pô. Tem que defender, ninguém defende, pô. Quem fala mulher é doente da cabeça, é doente do pé, pô. Então, cada um tem o seu, tá entendendo? Mas naquela época, houve essa situação. Então, eu já ouvi essa história. Hoje eu ouvi no programa Crédito. Programa primeiro dos esportes da equipe do Guerreirão, meu amigo Reginaldo Barros, tá certo? E o Cacheado falando que o Natan, que teve não sei o que lá no Flamengo, veio para cá, diz que é um bom jogador, que o Marcelinho já começou bem, né? Já houve uma queda e é para substituir. Mas o clima o calor é alto. Não dizem para eles, olha, é o seguinte, lá em Belém faz calor. Não cheguem lá reclamando. No Rio não faz calor. No Rio não faz calor. Pô. Tá de sacanagem, essas desculpas. Tá de sacanagem. Sabe? Então, isso é que acontece. Então, aí esses times que dão essas condições para os jogadores têm pressão. Pressão da torcida, que paga. Essa torcida paga e paga muito. Compra camisa, compra ingresso, compra jogo, faz embete, faz o diabo a quatro. O torcedor paga. E às vezes é mal recebido no estádio. Paga. Esse é que tem pressão. Tá certo? Vai lá fazer festa pro maior futebol deste país e olhado pelo mundo, a festa que essa torcida paga e ainda faz a festa para todo mundo. Eu ainda vou dizer que eu sou maltratado? Não. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Tudo isso para falar da história do jogador da Tuna, que vocês viram aí. Eu não sei o que foi. Ele não é assim, cara. É um bom jogador. O que foi que aconteceu? Não justifica. Mas quando a gente vê pessoas públicas muito bem remuneradas no cenário nacional fazerem o que fazem de violência e de crime, e é passada a mão na cabeça. Violências que acontecem contra idosos, crianças, mulheres, que passam na televisão e de repente some do noticiário. Mas o do coitado do Parano está. Até no meu Instagram veio. Por isso que eu estou chamando a atenção. A súmula saiu, né? Na súmula saiu. Inclusive... Aí mostra o Parano, escorreu para trás, está fumado. E um jogador de Série D. Pois é, da Série A. Mas o cara violentou. Outros que violentam não pegam nada, ainda viram ídolos. Né? Ainda viram ídolos. Tira do noticiário, abafa o caso, tem outro. Agora o Parano é porrada em cima do Paranes. Eu não quero passar a mão na cabeça. O que foi que houve? É aí que eu quero dizer, meu querido Milton Niel, meu querido Vinícius, eu vou invocar essa queridíssima, eterna presidente da Tuna, a professora Graciete, como educadora que é. Se o Paysandu precisava de psicólogo com toda a estrutura que tinha, se o Remo precisa de um executivo gigante de psicólogo com toda a estrutura que tem, a Tuna não precisa? É isso que eu quero me referir. Eu entendo. Eu sei que o professor Inácio Neto, eu conheço desde menino, sei a formação dele. Conseguiu levar um time daqui do colégio para ser campeão mundial e na Noruega. Sim. E eu sei, com certeza, que ele não passa isso para o jogador dele. Mas eu não sei como é que está ali o furdunço. O momento, né? O momento. O momento, é. E olha que a Tuna já qualificada para a próxima fase. Colocada. Mas nós estamos na Série D, MacGyver, que também é um alto nível de competitividade, MacGyver. E de pressão para poder manter calendário no ano seguinte, Matoso. Isso é pressão. Isso é pressão.
E eu não sei se um cara desse ganha 5% do menor salário de um Remo Sabe Paysandu. por quê? Porque o cara vê naquela situação, Matoso, é o meu ganha-pão, é o meu prato de comida de verdade. Então você viu a grita do pessoal do Paysandu e nós mesmo da imprensa gritamos. Eu mesmo gravei vídeo. Não sei se coincidência ou não, foi 5-2 para o Paysandu lá dentro de Curitiba, com o árbitro do VAR daqui. Sim. Tem que ter, às vezes, essa pressão em todo mundo, já que é para ter um jogador de futebol, e no caso da Tuna, é pressão sim. Porque, sabe quem que está vindo aí no caminho da Tuna? Portuguesa, Santa Cruz. Tu acha que o Sampaio Corrêa do Maranhão vai querer deixar barato? Não. Um time que um dia desse estava na Série A? Caiu para a Série B? Tem Luverdense da terra do agronegócio. Tem outras equipes de nível que estão na Série D. E que tem história no futebol brasileiro. E que tem história no futebol brasileiro, que estão na Série D. A pressão é grande. Então, os jogadores da Tuna, eles também sofrem pressão. E aqui eu quero é me solidarizar com a Tuna e dizer, eu não estou passando a mão na cabeça do Paranhos. Como algumas instituições passam nos seus violentos que tem aí e que são contratados e recebem dinheiro para proteger a sociedade e, em vez disso, violenta. É preciso dizer nome ou vocês não veem televisão, não veem redes sociais do que acontece aí? Né? Bate na mãe, ainda é protegido, bate na mulher, ainda é protegido, agride criança da escola, ainda é protegido. Agora o jogador de futebol, todo mundo dá porrada. Violenta o bolso do idoso. Pois né? é. Então, desculpe a gente falar isso, precisa de psicólogo na Tuna. Como eu sei que a Tuna é um clube que é agregado a um conglomerado luso-brasileiro, eu acredito que tenha. Não vai custar nada, não vai durar mais 2 meses a Série D. Dá uma conversada com o pessoal. A próxima rodada da série, pressão, a próxima rodada da Série D, Matoso, a Tuna vai jogar contra o Maitá fora, tá? No próximo domingo. Não, vai jogar aqui, pô. Perdão, aqui, desculpa. Perdão aqui, desculpa, porque eu estava aqui. A Tuna pega aqui o Maitá. Perdeu fora agora. E quem joga fora, na verdade, é o Águia contra o Gás. É isso que eu confundi aqui, tá? Domingo também, tudo mesmo horário, 17 horas. E aonde é que a Tuna vai jogar? Aqui no Souza. Eu sei, Tem iluminação lá? Pois é. Eu só não vou dizer top, porque eu estou na televisão, senão eu mostrar. Está marcado para 17 horas, mas aqui a gente sabe que vai ser antes. Vai ser no Mangueirão? Tem show lá. Aí que tá, né? Aí, né? Vai ser no Bailão, tá fechado. Vamos ver. A Curuzu. Né? Eu não lembrava desse detalhe. Olha, rapaz, eu tô ficando velho, eu não tô ficando doido. Eu não lembrava desse detalhe, viu? Tô te dizendo. Não lembrava desse, porque tudo tem que ser então, memorável. Então, eu acredito que nas próximas horas deve estar saindo o resultado. A gente deve dar em um dos boletins aí, onde será o local do jogo. Tuna, e porque todos os jogos, são 4 jogos. Porque é a última rodada, né? É a última rodada. Perfeito. Tem que ser na hora de Brasília, tá? Mas por que de Brasília? Porque no caso de jogo de Manaus, você sabe que tem uma diferença de horário, 1 hora, tá certo? Então, 17 horas de Brasília, porque são jogos que interessam diretamente. Sim. Mas Tuna e Águia não tem nada a ver, Matoso. Aliás, Tuna e o Maitá tá lá no fim. Mas a Tuna tem interesse nesse jogo e o Manauara também, porque eles estão disputando para ser primeiro lugar. Isso, 2 pontos é a diferença. O Manauara tem 26 e a Tuna 24. Eu dei um discurso longo, incisivo, para defender a nossa Tuna. Eu não estou querendo passar a mão na cabeça do jogador, como é? Do Paranhos. Do Paranhos, não é isso. O que eu estou dizendo é que é muito fácil eu pegar o cara e botar de cabeça para baixo. E quando tem outros aí que ainda viram ídolos. Que a Tuna está na pressão e que precisa também de um tratamento psicológico. Essa disputa aí, meu amigo, só para vocês terem uma ideia, a Portuguesa vem com um bipo para voltar. Verdade. Na SAF de lá, tá entendendo? O Santa Cruz parece que é outro bi, porque o futebol hoje é um dos maiores meios de negócio do mundo. E de novo, Matoso, são equipes que estão na Série D, que tem história no futebol brasileiro, a ponto do presidente da CBF já começar a pensar em uma Série E. Exatamente. Por conta dessa situação toda. Mas já que você não passa a mão na cabeça de ninguém, o torcedor não está passando a mão na cabeça do Antônio Oliveira, técnico do Clube do Remo, que vai falar um pouquinho pra gente aqui depois desse jogo, esse empate aí contra o time do Novo Horizontino jogando no Mangueirão. Acho que, e falou bem, primeira parte, acho que até ao golo, acho que com naturalidade chegamos ao golo. Depois perdemos a agressividade, acho que cedemos aí esse espaço ao adversário. Continuámos, sobre o ponto de vista zonal, bem, mas aí deixámos de ser pressionantes. E aí o adversário caiu um bocadinho mais em cima, controlámos, acaba por ser num lance fortuito.
Segunda parte, com os riscos que tomamos, se calhar muitas das vezes não de uma forma tão organizada, acabamos por em algumas vezes não estar tão equilibrados e tomarmos uma ou duas transições que não gostaríamos. Mas é evidente que gostamos e queremos, mas é preciso também depois estarmos bem fisicamente para poder atacar os últimos 20, 30 minutos de outra forma que não foi hoje. Tá aí o Antônio Oliveira falando, Matoso. É aquela coisa, o discurso dele é aquele negócio. Ganhamos um ponto e tal, e aquela coisa toda, mas o torcedor tá na bronca. Ele ganhou um ponto onde? Aqui, é o que ele disse. Não, ele quem ganhou perde um ponto. em casa. Somamos um ponto, foi o que ele disse. Perdemos 2, pô. Só ele já perdeu 5 ou 7, né? Desde que ele veio pra cá. 5 jogos, vou pegar aqui direitinho pra você. Uma vitória, uma derrota e 3 empates. Perfeito. 3 empates são 6 pontos. Quero ter uma memória assim quando eu crescer, ó. Sendo que um empate foi lá fora. Aqui em casa, eu estou falando em casa. Sim. Em 2 empates, ele perdeu 4 pontos. E perdeu mais um jogo. O Cuiabá e o Novo Horizontino agora aqui. Então, não dá. O Remo, gente, eu vou repetir, pode procurar Edson Matoso no Instagram. Edson Matoso TV no Instagram. Sim. Todo tempo eu falo isso, mas agora eu comecei a botar mais uma palavra. O time do Remo é bom, o elenco do Remo é bom, a campanha do Remo é boa. Agora o clube do Remo está precisando ser melhor. Só bom. Mas o que está faltando, Matoso? O que está faltando? Na tua opinião? Porque talvez eu até tenha a minha opinião com relação a jogo, ao esquema de jogo e tal, mas o que está faltando para ti? Eu não sei o que acontece lá dentro. Pois é. Ninguém sabe, na verdade. Tá um negócio meio nebuloso. Porque antigamente, lá vai a gente por antigamente, eu não quero saber da vida de ninguém. Mas no tempo em que eu fui repórter, a gente acompanhava, a gente sabia quem era que estava com caganeira, a gente sabia quem estava com vômito, a gente sabia quem estava com a mulher com problema de menstruação. O cara falava, olha, doutor, minha mulher tá aí, levava lá pro doutor João Costa, quando eu cobria no Remo. No Paysandu era o doutor Rodolfo Torino, porque eu não sei se tu sabias, um parêntese, eu quando comecei a fazer reportagem, os médicos de Remo e Paysandu eram ginecologistas. São coisas do futebol, pô. O Guatassara falou isso aqui, né? Mas eu era repórter do Paysandu, pô. O médico do Paysandu era ginecologista, um queridinho, um cara afável, gente boa pra caramba. E pessoas da comunidade, sabe? Doutor Rodolfo Torinho, lá de Coraci, e o doutor João Costa, do Clube do Remo. Abnegados mesmo, né? Eram pessoas que amavam o futebol e era assim, ainda não tinha. Depois veio o doutor Paulo Mota, que era pediatra. Aí foi quando surgiu a medicina esportiva, que foi o doutor José Guatassara, foi o primeiro, depois quando veio, aí o do Paulo Mota passou a ser também, e aí veio a cadeia de profissionais, que a coisa se especializou. Então, gente, a gente sabia de detalhes. Aí na base da não divulga isso, não divulga isso, não, tranquilo. Porque aí, na hora da crítica, a gente maneirava. Por exemplo, o torcedor do Clube do Remo sabia que o Cantígio estava bronqueado. Aí veio o técnico depois de meu querido, não, ele não fala assim, ele não estava bem, e o Cantígio pediu desculpa para ele. O torcedor sabia disso? Pois é. O torcedor do Clube do Remo sabia que o Cantígio só podia jogar 45 minutos? Não sabe. E eu quer que o cara... Aí quer que o torcedor adivinhe, né? Porra. Aí o torcedor paga ingresso para assistir, sofrer, ainda tem que ser pajé, porra. Eu acabo levantando o tom sem querer, não, porque tem algumas coisas que eu não engulo, cara. Então, olha, eu falei já aqui, no programa passado, existe um estudo nessa direção. Sim. Jogador que só joga 30 minutos, isso. Jogador que só joga um tempo, que só joga 60, e o que joga 90, tem um determinado momento que ele dá uma parada, porque senão ele não vai aguentar. Ele não é robô. Então, gente... Vamos parar de dar desculpa esfarrapada e fazer o Remo dar uma remada conjunta, 8 gigantes. Porque essa remada aqui é assim, meu amigo, até eu, slow motion. Acabou a gordura, pô. Mas a campanha do Remo tá boa. Sim, mas pô, não sobe, pô. Boa, não sobe. É mais melhor. Pronto, falei. Tem gente que diz que o Remo... Tem gente que diz que o Remo tá jogando um campeonato diferente do Paysandu, mas não é bem assim ainda. Não é bem assim. O Paysandu tá aqui embaixo. Já falando do Paysandu, Matoso, o Paysandu que conseguiu um grande resultado. Acho que nem o torcedor mais otimista do Paysandu pensaria numa vitória como foi contra o time do Coritiba, mas o Claudinei Oliveira falou pra gente um pouquinho de como foi a partida diante da equipe do Coritiba. Achei um grande jogo, né? Eu vou falar aqui o que eu falei pro Moza depois do jogo. O Coritiba tem uma grande equipe, né? Às vezes não é jogo para um jogo desse, não é jogo para 5-2 às vezes, né? O jogo poderia ter um placar mais apertado, mas a nossa equipe foi eficiente quando teve as chances.
aproveitou bem, né? Mas isso aí não desqualifica o trabalho do Moza de maneira alguma, nem a campanha que o Curitiba vem fazendo. Acho que só vem a valorizar o que a gente estava fazendo no campeonato. Então, mais do que qualquer coisa negativa com relação ao Curitiba, eu acho que é enaltecer a luta dos nossos atletas. A gente manteve o plano de jogo, a gente sabia que ia ser muito difícil, é difícil enfrentar o Curitiba aqui, um time de muito mecanismo para jogar, muitos jogadores tecnicamente, né, num nível alto para a competição, mas a nossa equipe teve coragem de jogar, não se acanhou desde o primeiro minuto, né, já atacando o Curitiba, a gente jogou, nós viemos para jogar uma decisão, né, e respeitando o adversário na colocação dele, mas foi o que eu falei para os atletas na palestra, a gente não tem como ser melhor que o Curitiba no primeiro turno, a gente teria que ser melhor que o Curitiba hoje, não tem como mudar a pontuação, mas hoje a gente tinha como tentar ser melhor. Eu acho que a gente foi melhor, né? Eu acho que talvez no placar foi elástico, né? Talvez o Curitiba não merecesse mais uma vitória tão elástica, mas a gente construiu o placar, né? A gente foi mais feliz nas finalizações, e agora é manter a humildade, os pés no chão, né? A gente não tiver a mesma entrega lá contra o Amazonas, a gente vai ter dificuldade, então manter a entrega contra o Amazonas e buscar o resultado lá agora. Tá aí o Claudinei, Matoso. Claudinei, ele fez essa avaliação e aquela coisa, o Paysandu ganhou bem de 6 chutes, o Paysandu acertou 5 no gol. Acabou. É isso, como é o nome desses caras? Scout. Os números, dominou 80%. O outro só pegou 20% de bola, mas fez 5 gols, futebol é bola na rede. Foi o que o Paysandu fez. Se você lembrar do comentário que eu fiz, tanto aqui como no meu Instagram, eu disse o seguinte... O Paysandu empatando já será um grande resultado, tá certo? Já será um grande resultado. Mas como o futebol tem essas engrenagens, e é natural, o Curitiba não entrou com o sapato alto, ele não entrou. O Curitiba é um time cauteloso, é só você ver a campanha do Curitiba. Dos 10 que estão ali, é o time, ele só ganhar do Vila Nova, e só tomou 6 gols, o Paysandu fez 5 lapadas. O Coxa Branca saiu com rocheada aqui, 5 pontos. E o detalhe é que o Claudinei Oliveira é a segunda vitória dele lá dentro do Couto Pereira. Então são situações que aconteceram e aqui eu quero saudar, porque foi tão fácil criticar o Roger Guilherme. Eu não fiz isso, só para terminar, pô. Tu é inimigo do Roger Guilherme, pô? Quando tava perdendo, tu ficava esculhambando o cara. Fora Roger, e agora? Bonito pra cara de vocês. Não, isso aqui é o Paysandu fanático. É fanático. Agora tem que dizer, pô, Roger, chega a mão pra luva, pô. Chega a mão pra luva. Tá entendendo? Chega a mão pra luva. Então é isso. Parabéns, Roger. Acertou com o Claudinei, o Frontini, arrumou, ouviu calado e tá aí a virada do Paysandu. Aí o que é o mal da torcida do Remo? Que nos 6 jogos, só pra terminar, 6 jogos da minha parte, 6 jogos do Claudinei. E 5 do Português, 6 sem o Paulista. Sim. Com esses últimos 6 jogos, o Remo tinha 20 pontos, o Paysandu 4. 16 pontos de diferença. Uhum. Agora, 8 pontos de diferença. O Remo passou de 20 para 26 e o Paysandu passou de 4 para 18. Aí tu já viste a gozação, né? Então não são campeonatos diferentes. O que quer dizer com isso, Matoso? Faz as contas e você mesmo diz. A matemática é simples, não tem dessa não. Matoso, por hora é isso. É isso aí. Um abraço, assista a gente no Instagram, no TikTok, no nosso YouTube também, né? No TikTok da TV, o Gran Pará está com uma rodagem bacana. E os boletins aqui do É Pra Valer ao longo da programação do Canal 14. Um abraço, paz para todo mundo, saúde.